Fala galera, sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui o nosso CriaCast, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, nosso primeiro encontro. E aqui é já para você marcar na sua agenda que todo sábado, 10 horas da manhã, só você chegar aqui no canal que vai estar rolando o nosso episódio, não é, Rafa? Com certeza, esse é o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai vir firme e muitas vidas vão ser impactadas, inclusive as nossas. Com certeza. E quem está apresentando aprende muito também. Com e certeza. Isso. É isso aqui, a gente está com um convidado muito especial, muito conhecido dos Cria, para começar, para dar o start nesse projeto aqui. O tema aqui vai ser bem maneiro, mas eu vou deixar ele falar o tema e ele se apresentar, mas você já conhece. Então, está aqui no primeiro episódio, Natan Gomes. Fala galera, beleza? Tudo bem? Queimando de amor por Jesus, é isso aí. Bora. É isso aí. Galera, eu tô aqui com o quadro, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no enquadramento, mas o quadro da vigília já rolou, graças a Deus foi bênção e a data da próxima, tô zoando. Ei, calma! Brincadeira. Era uma informação que eu ia jogar o tema aí, era uma informação, porque vocês são viciados em informação, aí eu tenho que lançar uma informação. Mas é isso, gente, a gente vai falar sobre uma geração viciada em informação. Eita. Geração viciada em informação. E eu deixo com vocês. Se vocês quiserem fuzilar, porque o Espírito Santo está na mesa também. Não sei se vocês estão vendo 4 pessoas aqui. É igual a fornalha, aqui é igual a fornalha. É igual a fornalha, aqui é igual a fornalha, é isso aí. E a gente está aqui realmente para poder falar sobre isso, e adolescente, jovem, até muitos adultos acabam sendo afetados por essa informação e excesso que a gente está tendo enquanto geração, enquanto pessoas mesmo, né, com essas tecnologias, tudo isso. Cara, como é que você vê isso no aspecto atual, tipo 2023? Para tu, como é que está sendo já a relação de informação e de igreja, tá ligado? De Bíblia, de vir para Cristo. A gente tem um cara bem ativo nas redes sociais, Instagram, tenta postar bastante para impactar a galera, mas como é que é a sua visão sobre isso aí? Cara, assim, a nossa geração é realmente muito bombardeada. A gente vê vários pastores falando isso hoje em dia, né? Que a nossa geração, assim, ela é muito bombardeada com conteúdo, com informação, com foto. Hoje em dia a gente vê nossos pais falando isso, que a gente tem muita facilidade. Ah, na minha época não tinha isso. Você tem muita facilidade. Na minha época eu tinha que ir na biblioteca para pegar o Wikipédia e não sei o que. Hoje você tem enciclopédia. Já falei do atual, entendeu? Eu ia na biblioteca, a gente vê até aqueles vídeos, né, no Instagram aí, ó, do pai contando a história, como é que ele ia pro colégio, contando triatlo, fazia uma Olimpíada para poder chegar no colégio. Mas é assim, hoje em dia a gente tem muita facilidade, a gente tem realmente muita facilidade com arte, com música, com conteúdo. Literalmente agora a gente está até saindo do planeta, né? Então assim, não é só conteúdo do planeta, mas fora. A gente tem equipamentos hoje, a gente tem muita coisa que facilita o nosso consumo. Sim. E aí entra a igreja. Então, no começo a gente tem a igreja primitiva. Eu já ouvi até numa EBD que a gente teve aqui na sala, uma pessoa que estava participando falou assim: cara, imagina para João Batista pregar no deserto sem microfone, para uma multidão. Ele tinha que literalmente gritar, senão as pessoas não ouviriam, ou as pessoas teriam que chegar mais perto. Hoje em dia, o cara com o microfone, às vezes sem microfone, mas no celular fazendo uma live, ele alcança 20 mil pessoas. E todo mundo ouve porque a galera que está ouvindo ele, às vezes está com fone ou está em casa com o celular, e ele está falando normal no celular dele, e tem muitas pessoas ouvindo. Então a gente tem realmente muita facilidade, e assim, a gente vê hoje, talvez o que mais atrai a atenção do jovem hoje, isso é até uma coisa que a gente, como líder e como equipes de liderança, a gente tem que explorar. O que atrai, talvez, o que mais atrai a atenção hoje de um jovem é uma notificação. Então assim, você utilizar essa notificação para alcançar vidas, para falar de Jesus, para alcançar pessoas é o ponto alto, assim, porque talvez naquela época a gente vê alguns momentos da Bíblia as pessoas falando, percebendo que Jesus chegou. Então, às vezes, até hoje em dia pode ser caracterizado como uma notificação, tipo, caraca, tem alguma coisa acontecendo, alguém chegou, alguém está passando, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente vê a nossa geração hoje, principalmente a igreja, ouvindo canções, a gente ativa sininhos, a gente fica por dentro, a gente acompanha, e isso vem desde lá de trás. Então, assim, o consumo sempre foi algo muito forte nos jovens. Não é à toa que o Senhor fala em 1 João que a palavra de Deus habita em nós e nós já vencemos o inimigo. Então, assim, nós jovens temos coisas que a gente consegue agarrar. Eu, pelo menos, quando eu era mais adolescente, mais novo, né? A gente tem essa parada assim, às vezes a gente cisma com uma coisa. Então eu, por exemplo, teve uma vez que eu cismei com o Naruto, mano. Eu achei que eu era o Naruto. E você agarra aquilo de uma forma que você começa a viver aquilo de uma forma tão intensa
Que, cara, a gente como jovem, como adolescente, a gente precisa entender isso. A gente tem essa gana de fazer as coisas habitarem na gente, cara. Eu vivi o Naruto. Sabe, eu tem uma época que eu gostei muito de Harry Potter. Tomara que o pastor não esteja assistindo. Bruxaria, eu sei, mas na época eu não sabia. Eu gostava que pegar a varinha e fazer os feitiços. Mas assim, naquela época, tá, pastor? Mas assim, a gente tem esse não sei se é uma coisa nossa, assim, tá no nosso DNA de se tornar as coisas. Então, quando o Senhor nos chama, falando que a gente já venceu o maligno e a palavra de Deus habita em nós, é tipo assim, cara, eu sei o que você é capaz de se tornar, eu sei o que você é capaz de fazer habitar em você, eu sei o que você é capaz de começar a viver no seu dia a dia. Então, cara, a palavra de Deus habita em você. Faça a palavra de Deus habitar em você, porque com isso você vai guardá-la no teu coração, você não vai pecar contra mim, você vai resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então você vê, quando você começa a pegar as coisas de Deus e começa a colocar dentro de você, fazer aquilo habitar, tudo que é do outro lado das forças malignas são vencidas. Então, não só o bom é a gente não só viver dessas notificações, não só viver consumindo, mas fazer habitar as coisas boas, né? As coisas de Deus. Eu acho que hoje a gente pode caminhar assim. E falando nesse bombardeio de informação e tudo mais, eu queria te perguntar, a gente vai perguntar os dois lados, né? Mas primeiro, quais são os perigos desse bombardeio de informação, dessa quantidade que a gente tem, dessa facilidade de acesso que a gente tem a essa quantidade, seja boa, seja ruim. Mas primeiro a ruim, quais são os perigos que a gente... Cara, eu vou começar por um versículo que eu ouvia quando eu era mais novo e tinha muito medo. Quando o pastor falava assim, o mundo jaz do maligno. Eu ficava, meu Deus do céu, Satanás é o príncipe desse mundo. Eu ficava, cara, ele domina. Pra mim, príncipe e realeza é domínio. Então, assim, é perigoso isso. Então, assim, cara, o bombardeio é perigoso porque a gente vê hoje em dia toda a força contrária, toda a força maligna tomando posse de tudo. Cara, paternidade, maternidade, família, até mesmo fazer o certo, fazer com intenções certas, mas não sendo o que Deus falou. Então, Satanás, ele literalmente, eu falo isso muito com a minha noiva, ele é ardiloso, sujo e não só isso. Ele não é explícito. Porque assim, quando o mal vem de uma forma explícita, qualquer pessoa que, mesmo sem crer em Deus, mas tem uma ética, uma moral, talvez seja avessa aquilo. Mas quando vem o mal de forma implícita, cara, aí que a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente falou sobre isso num Com Deus aqui, não eu usei essa frase, mas assim, até Satanás com Cristo, ele falou para Cristo pecar usando a Bíblia. Cara, isso é perigoso. Porque assim, a gente pode falar sobre um bombardeio de informação, que se Cristo não conhecesse a palavra, ele foi bombardeado no deserto. E você ser bombardeado com coisas boas, mas tendo uma intenção errada ali no meio, cara, e a nossa juventude é muito cega para isso. Então a gente vive anos sendo bombardeado com informações, sem saber que, cara, eu vou seguir isso aqui, vou vestir essa camisa, mas lá no meio, sabe, tem um veneno que vai e aquilo te faz mal por anos. Então a gente precisa ter um cuidado. E até já colocando a outra parte, a nossa parte, adolescentes que entenderam que é o reino, utilizar as nossas redes sociais, utilizar o que a gente tem para alcançar o mundo para ser a cura, ser a vacina, ser a dose que vai curar esse veneno. Porque ali no meio que vem um veneno do outro lado, do outro reino, do maligno que o mundo jaz, terão os filhos de Deus que despertaram, que perceberam, e a rede social vai ser para postar isso aqui, a pessoa vai falar, uma casa, um fogo, um leão, uma pessoa agachada, e você vai lá e o leão é o leão da tribo de Judá, a casa é um lugar que você tem que estar queimando, e a pessoa já, calma, mas eu vi numa outra página falando isso, mas de uma forma diferente, mas não foi a verdade verdadeira, sabe? Até a gente já ouviu também algumas pregações, eu já ouvi também Teixeira falar uma vez sobre isso, sobre uma meia-verdade. Satanás usa a meia-verdade, Cristo é a verdade, Satanás usa a meia-verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Sim, cara, essa palavra das meias verdades frase clássica, texto fora de contexto é pretexto para heresia, né? Isso aí então, isso aí é clássico de vó, de mãe, que ensina isso pra gente desde sempre. E aí a gente às vezes não sabe examinar e reter o que é bom. Sim. A gente já sabe, esse cara aqui falou que isso aqui estava na Bíblia, então vou pegar e vou aplicar para mim, né? Sendo que a Bíblia é muito mais completa, tem verdades que vão se complementando em fases diferentes, né? E a gente acaba se bombardeando de informações que vão mais atacar
do que informações boas pra gente. Se a gente for bombardeado de salmos na nossa vida, hoje eu vou, irmão, ler todo o Pentateuco. Cara, isso é bom. Se a gente gastar o tempo que a gente gasta sendo atacado por TikTok, por Instagram, e atacado eu quero dizer no sentido de ter tempo ali, não atacado como se fosse algo 100% negativo. Sim. Mas se a gente gastasse esse tempo buscando na palavra, a gente teria um crescimento espiritual de uma forma muito maior do que a gente tem hoje, né? A gente teria parte muito absurda, teria uma parte da nossa vida vivendo como Deus de forma muito mais absurda do que a gente vive. E eu vejo que isso é algo que a gente, como geração, como pessoas, acaba cometendo, né? A gente não percebe muita coisa, a gente não é muito intencional. Sim. Antigamente, eu vejo pessoas falando, antigamente o trabalho era como? O cara saía, trabalhava, mandava às 6, 7 horas ia para casa, só no dia seguinte. Hoje em dia, com celular, com isso aqui, o cara trabalha às 9, 10, o cara não tem tempo de curtir outras coisas, mesmo coisa de escola, às vezes não tem tempo de ver outras paradas. E aí, onde é que você vê que a gente pode, como igreja, como ministério de adolescentes, como pessoas que se importam mesmo com isso, para, sabe, tentar frear isso, entrar e falar, não, mano, calma, como é que você vê que pode ser uma cura pra gente, né? Como é que você acha isso aí? Cara, hoje a gente vive uma igreja que não entendeu um versículo que eu vou falar, que eu não sei exatamente qual versículo é, mas eu sei qual livro está em 2 Timóteo, versículo que fala que o Espírito do Senhor não nos deu poder, não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, amor e equilíbrio. Sim. Então a gente vê hoje uma juventude que busca isso aqui, busca uma experiência, busca um poder. E também, da mesma forma, essa geração às vezes sai daqui, não tem o foco aqui no poder, na glória, no ambiente, mas busca o amor, busca o evangelismo, busca as casas de assistência social. Sim. Só que, cara, a gente vê que Cristo chama a gente para a última palavra, que é o equilíbrio. Exato. Então, cara, você não vai no médico e quantidade de vacina é sinônimo de cura, não é isso. Tem a dose certa. Então, poxa, você está com câncer máximo, ou você está com diabetes, ou você está com uma doença muito grande, isso significa que eu vou te dar um remédio, um comprimido grande para você tomar, vou te dar uma dose grande para você tomar na veia. Não, equilíbrio. Você vê, a galera que tem diabetes tem doses de insulina às vezes diárias. Então, assim, às vezes a gente não percebe isso. E a gente, como cristão, a gente tem um problema muito grande, que é o maior problema da humanidade, que o salário é a morte, que é o pecado. Então, às vezes a gente quer, como a gente já falou sobre, num podcast que talvez não saia, que a gente já gravou algumas coisas aqui, mas já falou sobre intensidade. Sim. Então, cara, a gente tem esse dano, que é o pecado, muito forte. E eu acredito que a gente colocando equilíbrio na nossa vida cristã, equilíbrio nos nossos olhos, equilíbrio nos nossos ouvidos, e sabendo dosar o que a gente recebe, o que a gente doa, a gente consegue vencer isso, a gente consegue achar essa cura, a gente consegue, nessas doses, começar a consumir coisas que vão realmente agregar a gente de alguma forma, consumir coisas que a gente vai conseguir pegar, sabe, reutilizar, pegar e passar. A gente aqui na mesa a gente usa algumas, ouvindo uma pregação, ouvindo um lugar, ouvindo uma música, ouvindo... É isso, é você pegar e reutilizar, sabe? É como se o reino tivesse um campo gigante, em que várias pessoas estão jogando frisbee. Então você daqui joga um negócio, e o Teixeira pega aqui, cara, reutiliza e joga, e alcança outra pessoa que está do outro lado. Então, assim, é a gente saber dosar isso de pegar e reutilizar. E às vezes você pegar... Não tem como o Rafinha jogar para mim um frisbee abençoado, sim, e eu pegar um lixo aqui, um saco de lixo e jogar para você, sabe? Eu preciso saber o que eu estou lançando, saber, além do que eu estou recebendo, o que eu estou lançando. E ao mesmo tempo pegar um frisbee bom, quebrar e jogar para você, sabe? E aí você vai receber algo quebrado e você vai ter que ter o discernimento para poder consertar aquilo, para poder passar para outra pessoa e dar um trabalho maior. Se você não tiver uma vida com Deus ali, uma estrutura, você não vai saber consertar, e aí você acaba passando para a pessoa quebrada. Então, assim, também ter esse equilíbrio do receber e do dar, sabe? Ter como eu comecei falando sobre poder e amor, né? A gente tem na nossa igreja pessoas que vão pela experiência, vão pelo ambiente. Eu até fiz uma postagem esses dias sobre isso, que a gente não tem que estar firmado em encontro, a gente não tem que estar firmado em culto, a gente não tem que estar firmado em experiências, em ambientes, em louvores, não, a gente tem que estar firmado em Cristo. E da mesma forma, a gente também, pensando nisso, pensando em ambiente, a gente começa a investir no culto, a gente começa a investir em quem está aqui. Então a gente fecha as portas, fecha as 4 paredes e foca só naquilo.
E aí você tem essa galera. E você tem a outra galera que, não, a gente tem que olhar para fora. Aí começa a cuidar mais do de fora do que estão dentro. Tá errado. A galera que tá olhando só para dentro tá errado. A galera que tá olhando só para fora tá errado. A gente precisa da terceira galera, que é o equilíbrio. É entender até mesmo o dia de descansar. Caramba, eu não tô fazendo nada para Deus. Como você não tá fazendo nada para Deus? É a clássica, né? Se até Deus descansou no 7º dia, sabe? Eu acho que Deus não descansou por acaso. A gente costuma ouvir que Deus estava ensinando pra gente que a gente precisa descansar. Exato. Então, ele agiu pra gente, criando o universo, ele criou um lugar pra gente ficar. E no 7º, ele ainda agiu pra gente também, que ele ensinou que a gente tem que descansar. Então, a gente precisa ter essa terceira galera do equilíbrio, sabe? A galera que sabe dosar, que não tome comprimido de 1 quilo. É isso. Essa parte do descanso é muito maneira, porque é Deus mostrando, cara, tu precisa descansar. E se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né? Sim, é uma parte muito maneira. Mas você falou de dosagem, de equilíbrio, a gente citou também Jesus, que teve o discernimento, quando o diabo tentou ele com a palavra. Como que a gente consegue, hoje em dia, discernir o conteúdo que a gente recebe? Seja nas mídias sociais, seja através dos louvores, de pregações que a gente assiste, porque, cara, não é só às vezes os conteúdos que são o pecado explícito, mas é como você disse, aquele que vem com coisa boa, às vezes é uma pregação, uma bíblia, só que está plantando falsas verdades que a gente acaba comprando. Como a gente pode nos blindar, como a gente pode entender e saber discernir esses fatos? Cara, uma vez eu ouvi uma história de um cara que falou que trabalhou durante muito tempo, passou boa parte do ano trabalhando, e no aniversário do filho dele ou da filha dele, ele foi pegar ela no colo e ela não o reconheceu. Dessa situação eu tirei uma lição muito grande, que é, cara, eu não vou conseguir reconhecer a voz de Deus se eu não conviver com Ele. Se eu fechar os meus olhos, eu só sei que é você falando porque eu convivo com você. Eu conheço a tua voz. E se vocês falarem algo enquanto eu estou com o olho fechado, se alguém que está de fora falar e eu tiver convívio com essa pessoa, eu vou saber quem é. Então, mesmo no meio de uma multidão, se a minha noiva ou minha mãe falar no meio, eu vou saber, ela está aqui. Então, se a gente não conviver com Deus, em meio a tanta informação, a gente não vai saber o que está vindo dele. Então, eu acho que é até... Cara, soa clichê, mas, cara, a vida é isso. A vida com Deus é isso. Quando você entende que conviver com Deus te livra de muita furada, você começa a entender o que é a vida realmente. Então, assim, você conviver com Deus faz você entender que, cara, isso aqui está vindo dele, porque isso faz parte do caráter dele. Isso é um atributo dele, realmente. Isso não é um meio atributo, isso não é uma meia verdade, isso não é um meio versículo. Isso não é rasgar uma página da Bíblia e botar no bolso e esquecer o resto, não é isso. Aqui está falando, todos os princípios do meu Deus estão aqui, então isso vem dele. Porque eu convivo com ele, eu sei que ele tem falado comigo sobre isso comigo nos últimos dias. Então, cara, entender a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus é conviver. Só dá para você reconhecer alguém se você convive. Os discípulos nos últimos dias, depois que Jesus ascendeu aos céus, não reconheceram ele na praia porque eles não estavam convivendo. É até estranho isso, porque passaram poucos dias. Sim. Mas de longe, nem a silhueta de Cristo eles reconheceram. Então, assim, convívio por poucos dias também faz você não reconhecer. Então, é todos os dias. Eles reconheciam porque era todos os dias, sabe? Então, acho que é isso, é conviver com Deus. Conviver com Deus faz você viver de uma forma mais fácil. Sim, e conviver é mais do que conhecer, né? Sim. Conviver é o marido e a mulher que convivem diariamente, que estão ali nos dias bons e maus uns para os outros, né? Sim. E aí eu estava pensando sobre essa parte de informação e tentando montar um link para a gente poder falar, mas eu queria um pouco você falar, saindo um pouquinho só do tema, sobre parte de louvor. Sim. Também. Para quem vocês conhecem, a Renato também ministra louvor aqui na igreja, também é ministro, também tem projetos, ministra fora, e isso é uma parte também importante da sua caminhada com Cristo. E aí, só saindo um pouquinho do tema rapidinho, para você contar um pouco para a galera a sua caminhada no louvor, na parte de oração a Deus, de conduzir a igreja, que é uma responsabilidade, conduzir a noiva de Cristo ali, a adoração, de estar à frente, tem muitas batalhas por trás, a gente sabe que acontece pra caramba, mas aí como é que isso entra, às vezes, você sabe o link que voa sua vida com a oração, mas aí é contigo, fala aí com a gente. Cara, se parar para ver, a nossa faixa etária de liderados, adolescentes que estão ouvindo a gente, cara,
eles perseguem mais o louvor do que a palavra. Sim. Num primeiro momento, pelo menos num primeiro momento. Eles passam a perseguir mais o louvor do que a palavra, e quando eles entendem quem Cristo é, eles perseguem a palavra no louvor. Então assim, caraca, eu ouvia muito essa música. Agora eu entendi que Cristo é, caraca, Colossenses, suas linhas de amor, e pá, explode, sabe? Dá aquele, caramba, eles perseguem o louvor de, caramba, é um toque legal, é uma introdução legal, é uma bateria, é uma tribal, nossa, tribal de bateria, pá. Mas depois que eu entendo quem Cristo é, eu entendo quais são as linhas de amor de Colossenses. Então é muito importante isso, porque envolve informação também. Que a nossa geração é muito, você vê, hoje em dia você vê mais uma história com um louvor no fundo do céu, como a nossa geração posta muito foto do céu com um louvor no fundo do que um versículo. Não quer dizer que está errado, mas você vê muito isso. E eu, pelo menos quando eu era adolescente, comecei a perceber isso. Falei, cara, minha geração é uma rodinha com violão, talvez impacte mais, talvez eu consiga alcançar, talvez eu consiga mais ouvidos do que eu começar a pregar aqui do nada. Então eu vou começar a gerar uma paixão no louvor, vou começar a explicar quem é uma pessoa, e aí depois elas vão, a gente cantou sobre essa pessoa, eu estou apaixonado, mas agora eu quero conhecer, eu quero começar a conviver. Então, na minha caminhada, com 10 anos eu ainda tocava Guns N' Roses no altar, então não conta. Tomava algumas chamadas do antigo pastor aqui da igreja, mas assim, acredito que com 16 eu comecei a conviver com Deus. Na verdade, ser puxado para um ambiente de secreto, quase que pela orelha, assim, eu já falei isso para algumas pessoas, assim, minha caminhada com Deus começou com literalmente um puxão, assim, de orelha de, cara, eu quero fazer algo. Não tem escolha. Assim, é estranho falar isso, assim, que às vezes a gente conversa, né? Não, porque Deus não bate na porta, não dá um pisão na porta, Ele convida e tal. Cara, mas foi uma missão tão irresistível, tipo assim, cara, eu quero fazer isso aqui. É porque tem duas opções, tem a de Moisés que falou, cara, você quer? Não, beleza, então levanta não. E tem a de Jonas, tipo assim, tu vai? Não, então tu vai pro peixe. É tipo assim. Faz o corte, por favor, disso. É muito bom. Sim ou sim. Exatamente. Tem duas opções, nosso Exatamente. Deus, Sim. E cara, entra muito na questão de juventude, que a palavra fala que os jovens terão visões nos últimos dias. Nós acreditamos, cantamos Maranata. O Rafa aposta Maranata nas histórias, cantamos isso. E acreditando que a gente está nos últimos dias, a gente sabe que os jovens terão visões. E cara, eu tive uma visão. Eu tava descendo a passarela, tinha voltado de ônibus lá pra casa, Tomás Coelho. Nossa, sagrada terra de Tomás Coelho. É sagrado aquele local lá, eu fiz até descalço. Então eu tava descendo a estação de Engenho da Rainha, indo pra Tomás Coelho, e o Senhor me deu uma visão. Tudo começou a esfarelar, assim, gente, eu tenho temor, eu sei que eu vivi, então eu não tô isentando, tá bom? Se você não acredita, cara, Deus vai te dar um sonho, vai te mostrar a mesma visão que eu tive. Então tudo começou a esfarelar, e eu sei que eu tava numa igreja, ministrando, aí tinha minha família toda estava assim, ajoelhada assim no chão, chorando bastante. Eu olhei para trás, eram amigos que eu caminhava tocando, e era uma igreja retangular, e tinha algumas pessoas, só que eu só via minha família, o resto das pessoas só via silhueta escura. E de repente, assim, a gente estava num momento da música e foi para uma ponte ou para um refrão da música, e as 4 paredes, tanto dos lados, na minha frente e atrás, caíram, simplesmente caíram, assim, desabaram, assim, o teto subiu. E era como se fosse o planeta inteiro. Não sei se vocês já viram um trailer ou um filme, algum vídeo que mostra uma multidão tipo que vai longe, assim, parece um drone, vai muito longe e tem gente ainda. Então eu conseguia ver de alguma forma muita gente. Eu ouvia muito choro ao mesmo tempo, eu não sei explicar, eu ouvia muito choro, eu ouvia muito riso, eu ouvia muita celebração, eu ouvia muito arrependimento. E quando eu voltei, foi uma frase aqui, assim, que o Senhor falou, cara, eu vou fazer isso aqui, você quer participar ou não? Eu ali no meio da estação de Engenho da Rainha, não sei se você já foi lá, é literalmente um pedaço de concreto com uma gradezinha fina, e eu tava no meio assim, cara, acho que se eu não aceitar, o Senhor vai me lançar de cima dessa estação aqui. Falei, Deus, vamos embora, com 16 anos, enfim, fazendo 17. E cara, essa visão foi parcelada no decorrer dos anos. Pessoas na mesma posição que eu vi na minha visão, eu vi na minha vida assim mesmo, sabe? Minha prima ajoelhada assim chorando, tal amigo de tal forma. E quando tu para pra perceber, tu fala, caraca, porque tu acredita no primeiro momento, mas quando acontece tu fica, como assim? Sabe? O formato das cadeiras do Fire House estava retangular. Exatamente. É tipo isso, quando tu chega assim, tu fala, cara, que loucura. Tá acontecendo mesmo, sabe? A gente vê muito disso na palavra, né? Quando
Deus chama Abraão. Cara, é muito loucura Deus chegar e falar, Rafa, larga tudo e vem que eu vou te mostrar ainda. A gente falou sobre uma geração ansiosa. Imagina se Abraão tivesse ansiedade. Cara, Abraão ia ficar louco. Eu fico pensando nisso, pô. Tipo assim, às vezes a gente vê muita galera do Antigo Testamento e fica tipo, beleza, Moisés falou e fez, mas tipo, imagina a ansiedade de Moisés. Sim, porque a Bíblia não detalha isso. A ansiedade A de reação. Josué de ter que simplesmente substituir Moisés, que foi o cara mais bravo. Sim, pois é. Sabe, eram pessoas que, obviamente, a ansiedade não foi criada em 2010. Então eram pessoas que já tinham ansiedade, tinham esse medo de será que estou fazendo certo. Sim. E é por isso que Deus fala mais uma vez, Josué, seja forte e corajoso. vai Sabe? ser. Eu gosto de olhar por essa ótica de ansiedade, do que a galera viveu, que acaba vendo porque a gente pode viver, o que a gente pode estar passando. Sim. Então, as pessoas... E a gente vê que essas ansiedades, elas foram curadas, ou melhor, foram tratadas no relacionamento com Deus. Por exemplo, Abraão, caraca, o que eu faço? Várias vezes ele orava, falava com Deus. Moisés, pô, minha língua, não consigo falar, foi lá, curou com Deus, Deus deu Arão. Davi, caramba, você pastor, ele de pastor até rei foi um tempo, um processo. Nesse tempo ele continuava sendo um homem que era segundo o coração de Deus. A gente vê Salomão, imagina a ansiedade que Salomão estava para assumir o reino. A ponto de ele chegar a Deus, me dá sabedoria. E deu sabedoria e foi dando armas para combater essa ansiedade. Assim como Natan foi quando ver tudo isso. E eu tenho só 16 anos, né? Literalmente só 16. Tipo assim, sabia tocar dó, sol e lá menor, e é isso, irmão. É o violãozinho ali de, cara, sempre tocar música no mesmo tom, porque eu não sabia os outros tons. E falar, Senhor, vambora, mas, cara, literalmente eu não sou capaz. Se for só por mim, isso é uma coisa que eu falo desde que eu comecei. Eu falo, Deus, eu não tô aqui pra tocar, eu não tô aqui pra cantar, por favor. Eu só tô, assim, vou usar o que o Senhor me deu. O que o Senhor falar comigo hoje vai ser o que eu vou falar. Pra onde o Senhor mandar eu ir, vai ser o que eu vou fazer. E graças a Deus, assim, sempre tentei encaminhar no máximo de discernimento, sempre. Eu costumo falar com alguns amigos meus também, cara, é muito louco, assim, não é vangloriando, tá? Por favor, não entendo assim, mas assim, na maioria das vezes que a gente se coloca à disposição de Deus, dá certo. Na maioria das vezes que a gente deixa o Espírito Santo guiar, dá certo. E não sem ordem. Porque o Espírito Santo é um espírito de ordem, não é um espírito de confusão. A gente não pode confundir isso. Então, assim, confusão. Mas a gente, assim, na maioria das vezes que eu juntei, assim, com amigos, cara, coisas informais. Você via, as pessoas viam, eu sempre deixei claro, cara, não sou eu que estou fazendo. É o Espírito Santo que está guiando, é o Espírito Santo que está falando. Ah, Natan foi muito... Irmão, glória somente a Deus, sabe? Lá, as pessoas não estavam lá na estação quando o Senhor chamou. Então, assim, eu acredito que o Senhor me escolheu para algo específico, mas eu deixei muito claro para Ele que eu não era capacitado. E Ele foi me capacitando e eu não cruzei os braços. Isso também é importante dizer que, assim, cara, se Deus te chamou a última... E se você aceitou, a palavra diz isso para... Se você fizer um voto, irmão, não quebra. Então, se Deus te chamou e você aceitou, Ele vai te capacitar. Mas capacitação, se você hoje for fazer um curso de capacitação, se você cruzar os braços, não estudar, não der o seu máximo, você não vai ser capacitado. Sabe? Deus capacita quem quer. Sabe? A gente não tem. Pelo menos eu nunca vi na Bíblia Deus escolhendo alguém, a pessoa indo dormir e acordando, tipo, super pregador, super... Sabe? Eu acredito que Cristo estudou, acredito que Paulo estudou, acredito que... Sabe? Essas pessoas... Muito. Sabe? Então, assim, a gente não vê nenhum... Eu costumo dizer que, assim, se você vê um servo de Deus de braço cruzado, ele acha que é servo de Deus. Se você vê um servo de Deus dizendo que não, Deus vai capacitar e tal, não sei o que, ele está de braço cruzado, vai demorar um pouco para ele viver o que Deus quer para ele. Porque assim, nosso Deus é justo. Então ele não vai simplesmente vem e você falar vambora e cruzar o braço. Ele não, pode ficar do jeito que você está e vambora, sabe? Isso é uma postagem que eu até ia fazer, mas segurei um pouco, que eu achei muito forte, assim, de um soco assim de cara. A gente precisa entender o que é ser capacitado por Deus. É um pouco do que a gente está falando. A gente precisa entender com temor o que é aceitar uma missão de Deus, mano. Sim. Porque assim, você aceitar uma missão no seu trabalho, TX trabalho, eu já trabalhei, o Rafa também aceitar uma missão aqui da igreja, de um líder e tal, cara, às vezes a gente já fica nervoso. Agora imagina a canção que a gente canta direto aqui, a sarça pegando fogo, Moisés sabendo que era Deus, Abraão sabendo que era Deus, Jonas sabendo que era Deus. A gente vê o que a Rafael já falou, não ter o temor de saber que é Deus falando.
Cara, isso, as pessoas não têm noção do quão sério é isso. E graças a Deus, o Senhor me trouxe uma coisa também que eu sempre pedi a Deus, temor pelas coisas dele. Isso acredito que na caminhada cristã, uma das primeiras coisas que você pode pedir a Deus, isso é muito bom de pedir, porque você vai caminhar numa estrada de discernimento, instrução e tá ali convivendo com Deus. Então, acredito que é isso, mano. Eu falei um pouquinho sobre adoração, mas assim, queria também estar junto ali sobre esse zelo, mano. Não só a gente vai entrar em serviço também, que é outro tema, mas, cara, zelo, temor, equilíbrio, cara, isso te priva de muita coisa, isso te priva de desviar, isso te priva de desagradar o Senhor, de achar que, pô, tô com uma boa intenção de segurar a arca, mas o princípio é não encostar na arca. Então, não tem meio termo com Deus, não tem, galera, só esse que eu não vou matar. Não existe isso, sabe? Diz que quem lê a Bíblia vai ter muito falar. E a gente tocou num ponto muito bom, cara, que é a parte de discernimento, né? E a gente tem um Deus como Pai que nos encoraja a pedir e a orar. Então, às vezes você está aqui ouvindo esse podcast e você tem dificuldade de discernir, tem dificuldade de entender ou de tá achando que Deus não está chamando para nada. É uma oportunidade para você orar e pedir discernimento para Ele te mostrar como você está falando. A gente que não está ouvindo muitas vezes, a gente não está sabendo ouvir. Sim. Então, mesmo que a gente fala, caraca, estou sem discernimento, eu encorajo, cara, você orar e pedir, Deus, me dá discernimento, me ensina a ouvir mais a tua voz, porque isso é algo que vem, que ele vai ficar feliz em fazer, porque ele quer se aproximar de ti. Então, ele vai levar pedir sensibilidade. Sensibilidade. Às vezes a gente pode escutar também e não entender para o que é. A gente precisa estar sensível, precisa ter o discernimento, ter o entendimento correto do que ele está falando, para onde ir. Porque às vezes Deus ele vai dar um direcionamento, tipo assim, Abraão, vai pra cidade que eu vou te mostrar. Ou então vai ser tipo, Jonas, vai pra Nínive. Ou vai ser muito aberto, vai ser tipo, cara, é isso aqui que você tem que fazer. E a gente precisa estar sensível, a gente precisa orar e buscar e estar perto. E estar sempre orando, sempre perto dele, com intimidade. Que, como a Nata falou, a gente só reconhece a voz com intimidade, com sensibilidade, com temor, a gente consegue realmente entender o que Deus quer da gente. É isso aí, que bênção. Chegamos. Primeiro episódio aqui, final do episódio. Só falar uma coisinha aqui. Cara, eu sei que, cara, a gente tá terminando, mas só queria falar um negócio. Cara, Fala. Nem sempre isso que o Rafael falou, cara, é muito bom a gente também entender isso. Eu vou terminar com isso, tá? Até talvez seja resposta pra alguém. A gente vai terminar o episódio agora, mas eu queria te falar isso. Se você tá vendo esse podcast, tá assistindo até o final. Nem sempre, como o Rafael falou, Deus fala com Abraão, vá nessa direção que eu vou te mostrar o lugar. Ou então vai falar para Jonas, vai para Nínive. Nem sempre Deus vai te dar o local, mas Ele sempre vai te dar a direção. Então, não se prenda ao local, se prenda à direção que Deus te deu. É isso, é para você essa palavra. É isso aí, é isso, Natan. Cara, muito obrigado por estar com a gente, tá muita honra. Essa ideia. Natan, pra quem não sabe, vai casar, tá na reta final do casamento já. 39 dias, 39 então tá na dias. agenda, correria, um monte de coisa para resolver, mas Deus está com vocês, o casamento é um propósito no coração de Deus, então Ele vai prover, Ele vai abençoar, Ele está com vocês. Muito obrigado por estar com a gente. Tamo junto. Como é que o pessoal te encontra aí para ter mais informação de Deus? Olha só! Galera, não é é o Natan Gomes. Brincadeira. Assim, meu arroba era outro, mas eu falei, cara, eu queria deixar algo mais fluido e mais fácil de achar. Então vou falar para o Rafael botar. Escrito aqui. O Natan Gomes, arroba o Natan Gomes. Cara, lá você vai encontrar não muita coisa, evangelho e fotos da minha noiva, assim. Porque Deus falou pra amar como ama a igreja, né? Jesus comentava muito sobre a igreja, então eu comento muito sobre ela. É isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado por estarem aí. Rafa, considerações finais? É isso. Sejam bombardeados por informação e tenham a capacidade de discernir aquilo que Deus está falando, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. É examinar as escrituras, mas não só as escrituras, aquilo que chega até você e retenha o que é bom, aquilo que vem de Deus, aquilo que é do coração de Deus pra gente. E mais uma coisa, e bombardeiem de informação as pessoas, informações boas. Continuem postando versículo, louvores. Se você tem alguma coisa, algum testemunho, alguma coisa que Deus falou com você, joga na rede, joga isso na rede. Põe prova a Deus, vê se aquilo está tudo certinho, se não tem nenhuma heresia. Pergunte ao seu pastor, mas joga na rede. Influencie, bombardeie de informação boa, porque tem muita coisa do maligno aí. A gente tem que dosar isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.